Jamendo.com. Jamendo.com. Diga sempre a vida. Diz que sem, diga o que aconteceu, não minta. Diz que sem, valorize a vida.
Diz que sem, fale tudo o que precisa. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer nesse momento. Seja humano, tenha sentimento, não seja covarde, amanhã pode ser tarde. Seja um guerreiro, não esconda essa verdade. Um futuro de uma criança pode terminar em um desastre. Colabore, ajude-nos, faça sua parte, não tenha medo. Venha que eu te espero para o bem de uma criança. Diz que 100 ajuda a desvendar esse mistério. Isso não é brincadeira, isso é sério. Venha você também fazer parte desse projeto. Criança não é brinquedo, muito menos objeto. De braços cruzados assim não dá. Pra vencer preciso lutar. Essa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. De braços cruzados assim não dá. Pra vencer preciso lutar. Essa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. Criança não é brinquedo, muito menos objeto pra vocês usar, explorar, fazer o que der no cérebro, carinho e respeito. É isso que elas merecem, não é nenhum remédio pra acabar o seu estresse. Será que deixei bem claro? Eu tô falando grego. Será que minha conversa tá surgindo algum efeito? Tenho certeza que sim, não tô falando em vão. Dessa luta não desisto, pode crer, não abro mão. Não desistir nem pensar combate. Sou um guerreiro, não sou nenhum covarde. O telefone é nossa arma, a voz é a munição. Juntos pelo Brasil sem exploração. É dever de todos nós abraçarmos essa causa. Se não quer juntar a nós, pelo menos não atrapalha. É dever de todos nós abraçarmos essa causa. E eu sei que será grande essa jornada. De braços cruzados assim não dá. Pra vencer preciso lutar. Essa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. De braços cruzados assim não dá. Pra vencer preciso lutar. Essa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. A luta contra o 100 é só descaro 100. Queremos um Brasil 100% sem exploração sexual de crianças e adolescentes. Queremos um Brasil mais decente. Aproximadamente 100 crianças morrem por dia, 100 mil por ano, isso é uma covardia. Praticamente a maioria vítima de orgia. Tenho certeza que disso você não sabia. O que eu vejo no jornal é um absurdo. No país inteiro e no mundo. 100 contra 100, sei que vamos vencer. Eu sei o mal não resolver, não será a primeira vez. Esse mal não irá acontecer. Tenho sede de justiça, tenho sede de vencer. Pode crer, vai dar tudo certo. Criança não é brinquedo, muito menos objeto. De braços cruzados assim não dá. Pra vencer preciso lutar. Essa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. De braços cruzados assim não dá. Pra vencer preciso lutar. Essa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. De braços cruzados assim não dá. Pra vencer preciso lutar. Essa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. De braços cruzados assim não dá. Pra vencer preciso lutar. Essa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. Filha, papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Aham, sobre o que, papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra o papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você,
você e você triste ficou. Fale para alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo. Então você aprendeu, filha? Sim, papai, aprendi. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você... Diz que sente, diga-se pra vida. Diz que sente do que aconteceu, não minta. Diz que sem, valorize a vida. Diz que sem, fale tudo o que precisa. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer nesse momento. Seja humano, tenha sentimento, não seja covarde. Amanhã pode ser tarde. Seja um guerreiro, não escolha essa verdade. O futuro de uma criança pode terminar em um desastre. Colabore, ajude-nos, faça sua parte, não tenha medo. Venha que eu te espero para o bem de uma criança. Diz que 100 ajuda a desvendar esse mistério. Isso não é brincadeira, isso é sério. Venha você também fazer parte desse projeto. Criança não é brinquedo, muito menos objeto. De braços cruzados assim não dá, pra vencer eu preciso lutar. Essa luta eu não abro mão, lutarei pelo Brasil sem exploração. De braços cruzados assim não dá, pra vencer eu preciso lutar. Essa luta eu não abro mão, lutarei pelo Brasil sem exploração. Criança não é brinquedo, muito menos objeto pra vocês usar, explorar, fazer o que der no cérebro, carinho e respeito, é isso que elas merecem. Não é nenhum remédio pra acabar o seu estresse. Será que deixei bem claro? Eu tô falando grego. Será que minha conversa tá surgindo algum efeito? Tenho certeza que sim, não tô falando em vão. Dessa luta não desisto, pode crer, não abro mão. Não desistir nem pensar com combate. Sou um guerreiro, não sou nenhum covarde. O telefone é nossa arma, a voz é a munição. Juntos pelo Brasil sem exploração. É dever de todos nós abraçarmos essa causa. Se não quer juntar a nós, pelo menos não atrapalha. É dever de todos nós abraçarmos essa causa. E eu sei que será grande essa jornada. De braços cruzados assim não dá, pra vencer eu preciso lutar. Essa luta eu não abro mão, lutarei pelo Brasil sem exploração. De braços cruzados assim não dá, pra vencer eu preciso lutar. Essa luta eu não abro mão, lutarei pelo Brasil sem exploração. Na luta contra o 100, é só descaro 100. Queremos um Brasil 100% sem exploração sexual de crianças e adolescentes. Queremos um Brasil mais decente, aproximadamente 100 crianças morrem por dia, 100 mil por ano, isso é uma covardia. Praticamente a maioria vítima de orgia. Tenho certeza que disso você não sabia. O que eu vejo no jornal é um absurdo, no país inteiro e no mundo. 100 contra 100, sei que vamos vencer. Eu sei o modo que venceu bem, não será a primeira vez. Esse mal não irá acontecer. Tenho sede de justiça, tenho sede de vencer. Pode crer, vai dar tudo certo. Criança não é brinquedo, muito menos objeto. De braços cruzados assim não dá, pra vencer eu preciso lutar. Essa luta eu não abro mão, lutarei pelo Brasil sem exploração. De braços cruzados assim não dá, pra vencer eu preciso lutar.
Dessa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. E o braços cruzados assim não dá. Vou lutar. Dessa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. E o braços cruzados assim não dá. Vou lutar. Dessa luta eu não abro mão. Lutarei pelo Brasil sem exploração. Filha, papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o quê? Bom dia, meu nome é Maria Helena, sou psicóloga do projeto Confiar, né, da Epitom. A gente está trabalhando esse tema, violência sexual, já faz um tempo aqui no município. E hoje é uma data muito importante, né, que nos lembra um crime, né, que foi conhecido como um crime Araceli, e que fez com que criasse, né, oficialmente esse 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi instituída no dia 17 de maio do ano de 2000. Então, hoje está completando aí 20 anos, né, que foi instituído em lei esse dia. Muitas pessoas não sabem, né, por quê, o que aconteceu. Então, no dia 18 de maio de 1973, foi o dia que Araceli foi vista pela última vez com vida. E o seu corpinho foi encontrado 6 dias depois, com marcas, né, de violência sexual, com marcas de ter sido drogada, e o seu corpo foi encontrado desfigurado por ácido. Então, aí é um tema bastante importante para a gente estar falando no dia de hoje. Temos aqui os nossos parceiros, o Monster Concurso, né, que disponibilizou essa tecnologia para a gente estar abordando esse assunto aqui hoje. E temos visto o quanto é importante falar desse assunto, né? E o nosso canal está aberto, né? Nós temos aí o Instagram, Facebook, YouTube, né? Temos um número aí disponível, está na tela o número para as pessoas fazerem as perguntas, né? O número de WhatsApp. E a gente vai estar aqui, ao longo do tempo, tá discutindo essa questão. Vou passar a palavra agora para a Cleoneide. A Cleoneide vai se apresentar e, logo em seguida, nós teremos a participação muitíssimo especial, que é a da doutora Graciele. Ela vai estar com a gente, né, nos ajudando aí a falar um pouquinho mais e esclarecer dúvidas. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Eu sou Cleoneide. Eu estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E hoje, né, nós estamos aí com essa atividade, tentando alcançar o maior número de pessoas possíveis para falar de um tema tão importante, que é a violência sexual das nossas crianças. E temos feito algumas ações, vamos falar sobre elas, Maria Helena, daqui a pouquinho, sobre essas ações que estão sendo executadas no nosso município de Ipatinga aqui. Nós vamos passar rapidamente a palavra para a doutora Graciele, para ela se apresentar, e depois nós retornamos. Bom dia, doutora. Bom dia, Cleoneide. Bom dia, Maria Helena. Bom dia a todos aí que estão assistindo. Só agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né, abordando esse tema aí fundamental na defesa das nossas crianças e nossos adolescentes. E voltar a palavra para vocês aí, daqui a pouquinho eu me detenho um pouco mais no tema. Então, vamos, né, esclarecer algumas dúvidas, algumas questões,
porque é um tema bastante relevante, né, principalmente aí nas redações, né, os alunos aí do Monster, para a gente entender um pouquinho, porque existe uma certa confusão, né? O que é a violência sexual? Muitas pessoas pensam que a violência sexual é só o estupro, é só a conjunção carnal, e não é, né? Como que acontece essa diferenciação? Então, a gente precisa entender, né, que a violência sexual ela caracteriza de duas formas, o abuso e a exploração. Então, no contexto da criança e do adolescente, toda a prática, né, onde uma criança ou um adolescente é usada, o seu corpinho é usado, seja de forma física, presencial, contato ou sem contato, para beneficiar um adulto, né, ou uma pessoa maior, de forma prazerosa. Então, esse corpinho é usado para uma gratificação de uma outra pessoa no contexto sexual. Então, o abuso, ele acontece de duas formas. Ele acontece com contato e sem contato, né? E aí, é muito importante a gente entender porque o abuso sem contato, ele pode acontecer da forma que a gente está conversando aqui, né? Forma online. De repente, a criança está sendo colocada, né, numa conversa e, do outro lado, essa pessoa pode estar com algum intuito de ter algum benefício, de ganhar alguma coisa ali no contexto sexual. Então, é um abuso sem contato físico, né? A questão da exposição do corpo, o adulto se expõe para a criança, o adulto se mostra para a criança, é o exibicionismo, né? Essa criança pode estar sendo ali colocada em situação para ela ver algo que não é agradável para ela, ela não vai entender. E temos também a questão, né, do voyeurismo, que às vezes a criança é colocada numa situação onde ela é colocada para ver alguma cena, assistir algum filme próprio para a idade dela, que tenha cenas eróticas. Então, ela também ali está sendo abusada sexualmente. Então, são questões assim bastante interessantes para a gente discutir, porque, às vezes, a gente, sem querer, né, numa brincadeira, a gente fala para uma criança assim, vai lá, dá um abraço no tio, né, senta no colo do tio, dá um beijinho no tio. E aí, a criança, às vezes, ela não se sente bem, nem por ter passado por alguma situação semelhante, né, ou por parecer, de repente, né, que aquela pessoa traz uma referência de uma situação desagradável para ela. Então, são questões que a gente precisa aí considerar. E tem o abuso com contato, que é onde, né, já conquistou a criança, já conquistou, às vezes, a família, né, já tem aquela confiança, aquele convívio. Depois a Cleoneide vai estar falando um pouquinho das estatísticas, onde elas, né, vão mostrar ali a realidade, né, de onde o abuso acontece, e em locais que ele acontece. Então, é importante a gente aí tá atento. Porque o abuso com contato, ele primeiro passa pela sedução. A criança ou adolescente, ela é levada, né, de uma forma a se sentir à vontade, e aí o abusador acaba tendo esse contato, né? Através de carícias, beijos, né, abraços, toques, né, nas partes íntimas. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Nos próximos vídeos, né, nos próximos eventos, a gente vai estar falando um pouquinho mais de como identificar esses sinais. Outra coisa, né, que é o abuso com contato e sem contato, e tem também a questão da exploração, né? O que acontece na exploração sexual de crianças e adolescentes? Essa criança, ela é utilizada, né, em contexto sexual, seja na prática, ou seja na exposição, né, para que tenha-se algum lucro. Existe aí alguém, né, que coloca essa criança, alicia essa criança, para depois talvez vender um vídeo, para depois tentar faturar, né, uma troca, uma barganha, existe aí um lucro. Então, são essas duas modalidades aí, esses dois tipos, né, de violência sexual que a gente precisa estar atento.
Eu vou passar a palavra para a Cleo, Cleo? Para você estar falando um pouquinho aí das estatísticas. E a gente está aberto a perguntas, tá, pessoal? Pode mandar as perguntas, podem comentar, que a gente vai, ao longo do tempo, esclarecendo. Então, Ipatinga, ele tem... A cidade, nós temos trabalhado na cidade já há pelo menos 4 anos. Nós temos feito esse trabalho de conscientização da população sobre este crime que acontece na cidade. O Conselho da Criança realizou um diagnóstico em 2016 e percebeu que este número em Ipatinga era muito elevado. Então, de lá para cá, nós iniciamos um trabalho de conscientização através dos projetos que o Conselho financia com recursos do FIA, projetos voltados para conscientizar a população, ensinar as crianças a fazerem as denúncias. E é interessante a gente observar que as violências acontecem, e na sua grande maioria, em mais de 80%, dentro da própria casa, entre as pessoas conhecidas da criança. Então, às vezes a gente tem um mito em dizer que o violador, esse abusador, são pessoas desconhecidas da criança, e não são. As estatísticas do Disque 100 mostram que, na sua grande maioria, em mais de 80%, são pessoas conhecidas da criança, sejam elas parentes, né, pai, mãe, padrasto, tio, tia, primos, também o grupo de amigos dessa família. Então, são pessoas conhecidas. E a grande maioria são meninas de 8 a 14 anos. É o que mostra hoje as estatísticas do Disque 100. Então, é muito importante que a gente debata sobre esse assunto, que ensine as crianças a fazerem as suas denúncias, a mostrarem para elas que existe, sim, uma condição que elas podem utilizar, que é o telefone, que é também depositar a sua confiança em uma pessoa próxima, como um professor, ou um tio, uma tia amiga. Então, assim, nós precisamos mostrar para a criança que ela não está sozinha, que ela precisa, que ela pode fazer a sua denúncia. Então, Minas Gerais, hoje, é o segundo estado, né, que vem aí de alguns anos já em número de violência de crianças e adolescentes, violência sexual. E eu queria destacar aqui um dado muito importante, que depois que o Conselho da Criança começou esse projeto há 4 anos, Ipatinga subiu em termos de cidade com mais ocorrência de violência sexual. Ipatinga foi para o 3º lugar. E eu acho, doutora Graciele, que isso é em virtude do trabalho que vem sendo feito mesmo, para que as crianças denunciem, para que a população denuncie. Então, nós estamos percebendo que a informação é a melhor forma de levar segurança às nossas crianças. A informação para os pais, informação para as crianças, para os adolescentes. As pessoas bem informadas, elas conseguem defender ainda mais as crianças que nós temos. Então, por isso a importância de se falar desse tema tão importante, né, em Ipatinga. E nós, enquanto conselho, nós estamos pedindo, né, a todas as entidades que abracem realmente essa causa. Nós temos aí várias instituições aqui no nosso município que estão também fazendo esse trabalho de conscientização, de levar informação à população e às crianças, de forma que elas possam se preparar para, se precisar fazer uma denúncia, elas terem recurso para isso, saber o que faz, como que faz, para que a população, então, possa se defender deste abusador, desse violentador. E hoje nós estamos vivendo uma situação, e aí eu quero já transferir a palavra para a doutora Graciele, que é o tema nessa manhã, muito importante, que é no contexto que nós estamos vivenciando, que é o do isolamento. Nós temos hoje uma situação super diferenciada, né, normalmente nós temos, que é aquela questão da criança ter no professor o seu protetor. E ela, em situação de isolamento hoje, ela não está tendo contato com esse professor e ela está em casa. Então, doutora Graciele, nós gostaríamos que a senhora falasse um pouquinho sobre essa situação.
Vou dar bom dia de novo, né? Recomeçar a falar aqui. Esses dados que você apresentou, o Cleo, eles realmente refletem a realidade, né, de Ipatinga, do Brasil, do mundo, porque o abuso sexual, na verdade, é o crime mais encoberto que existe. Porque a grande maioria das ocorrências desse crime, né, a violência intrafamiliar. Realmente ele ocorre dentro de casa, com pai, mãe, padrasto, tio, irmão mais velho, enteado. Então, a maior parte das vezes, e isso aí, esses dados são, né, facilmente vistos por meio do Ministério da Saúde, ele ocorre, então, é uma violência intrafamiliar. Aqueles casos de violência extrafamiliar, em que um desconhecido abusa sexualmente de uma criança ou de um adolescente, ele ocorre, né, com menor frequência. Então, nós vamos falar um pouquinho do contexto da pandemia, mas antes só dizer que a grande dificuldade que nós temos é porque quem, na maior parte das vezes, comete esse crime é uma pessoa de confiança da criança e do adolescente. É importante falar, porque quando você fala assim, Ipatinga cresceu os números, cresceu porque começou a se dar visibilidade, começou a falar. Uma das ferramentas mesmo que nós temos para combater o abuso sexual é a informação, é a educação sexual. A educação sexual não tem a ver com ensinar criança e adolescente a fazer sexo, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em educar crianças e adolescentes, e mais do que crianças e adolescentes, todos os profissionais, para educar para essa realidade que nós temos. Muitas vezes, talvez a maior parte das vezes, a criança não vai falar. A criança não vai chegar e vai falar, olha, eu estou sendo vítima de abuso sexual. Ela vai falar, mas não com palavras. Ela vai falar, vai falar com sinais. Ela vai começar a cair o rendimento na escola, ela vai começar a ter um hábito alimentar que ela vai deprimir, ela vai adoecer. Então, aí é importante dessa educação sexual de toda a rede de proteção da criança e adolescente. Então, os professores, os diretores de escola, os profissionais de saúde, da UPA, das UBS, todos precisam ter o olhar atento para ouvir a criança, mas às vezes essa audição, essa escuta, que precisa ser uma escuta ativa, essa escuta não vai ser de palavras, a criança não vai verbalizar. Então, a rede precisa estar preparada, precisa estar educada para entender esses sintomas e agir imediatamente, porque as consequências do abuso sexual são muito sérias, Não é só em questão lá na fase adulta, ele não vai se manifestar só nas relações sexuais das crianças, ele vai afetar todo o sistema ali de relação mesmo dessas pessoas, né? Elas, às vezes, elas vão ter uma dificuldade no trabalho. Aquela pessoa não trabalha, é preguiçosa. Vai ver aquela causa lá na infância, porque o abuso sexual, ele atinge áreas do cérebro, isso já é comprovado, né? O estudo da ciência, que ele vai atingir todas as relações interpessoais dessa criança. Então, assim, é um assunto, nós não vamos ter tempo aqui para né, esgotar o tema e falar tudo que precisa ser falado, mas é importante saber que as consequências do abuso, elas são muito, muito sérias. Então, é preciso, assim, não é uma causa do Ministério Público, da promotoria, não é uma causa só do Conselho Tutelar, não é uma causa do CMDCA, é uma causa de toda a sociedade, porque nós estamos falando aí em consequências para o futuro também. Né? Dessas crianças que vão também
com toda a sociedade. E aí, a gente precisa também, no campo dessa educação, entender que as pessoas falam assim, o sexual é ato de pedófilo. Nem sempre. Existe, nem todo falando isso aqui, dessa educação sexual adequada, que não tem... muitas das vezes, ela própria foi abusada, ela própria foi violentada durante a infância e a adolescência e começa a repetir padrões. Então, nós precisamos, essa questão da educação sexual, ela é primordial para a gente evitar o abusador, né? Nós precisamos conscientizar as pessoas, os profissionais, as crianças, os adolescentes, principalmente no respeito à infância, no respeito à infância e à adolescência, para que a gente, né, contribua para a formação de pessoas inteiras, pessoas que não tenham não carreguem em si traumas que vão refletir sempre lá na frente. Então, muitas vezes, o abusador que não é um pedófilo é uma pessoa que não teve tratada com respeito a essa questão da sexualidade. E vai repetir isso, vai aí um ciclo de violência perpetuando. Então, a educação sexual, ela é primordial. E em relação às crianças e adolescentes, nós precisamos, tem que falar com a criança e adolescente sobre educação sexual sempre, sempre. Educação sexual não é algo que um dia você vai sentar, chegar, vem cá, meu filho, deixa eu conversar com você sobre. Não, é contínuo, é algo que você vai fazer durante toda a sua vida. Toda a sua vida sempre respeitando a idade, a capacidade de compreensão da criança, né, e do adolescente, mas ele precisa ali sempre entender o toque que é desconfortável, o toque que viola. E aí, acho que foi a Maria Helena que falou, quando te obrigar, dá um beijo no tio, senta no colo do tio. A gente precisa começar a valorizar e respeitar a infância. A criança, se ela fala assim, não, eu não quero dar beijo, não dá. A gente não tem que obrigar a criança a dar beijo, a criança a dar abraço. A criança tem que ser respeitada ali no que ela se sente confortável. A gente tem que começar realmente a ouvir as crianças, entender e fazer com que ela escolha. Entenda que tem certos toques que são desconfortáveis e eles podem sim ser abuso. Então, nós precisamos conversar com as crianças, nós precisamos orientar as crianças dentro, lógico, da capacidade, mas essas crianças precisam entender e precisam saber se colocar. Elas precisam saber que a vontade delas vai ser respeitada, porque quando nós começamos a desrespeitar, não, vai dar um beijo sim na vovó, vai dar um beijo no tio sim, nós estamos falando com elas que elas não têm direito de se posicionar, e às vezes aquele toque que para elas, que a gente não vai estar vendo, mas vai até normalizar. Então a educação sexual, ela é algo contínuo, tem que estar todos os profissionais preparados. E aí, entrando no assunto, por que nós estamos vivendo um momento tão delicado? Porque como eu falei, muitas vezes as crianças não vão falar com palavras, mas as crianças vão falar. Elas vão demonstrar com atitudes. Então, às vezes, eu já recebi vários relatos na promotoria da infância e juventude de crianças que na escola começaram a apresentar crises de choro, rendimento escolar baixo. Então, quando o professor, o pedagogo, o orientador chega naquela criança, ele começa a conversar, ele consegue extrair aquela situação que está acontecendo dentro da casa dela. E hoje nós estamos aí caminhando para 60 dias, né, sem aula, sem esse contato que é essencial, porque a escola é muito mais do que a educação formal. Escola é muito mais do que português, matemática. Escola é formação de cidadãos, escola é vínculo, escola é o local ali onde as crianças exercitam, praticam a socialização, e muitas vezes, grande parte das vezes, é o local em que essas crianças vão realmente falar,
mesmo sem palavras, o que está acontecendo em casa. Como foi dito aqui, como eu já falei, a maior parte dos abusos, ele ocorre no interior das casas. Então, nós temos aí a grande dificuldade de hoje, nós temos uma situação sanitária, uma situação de saúde que nos impõe exatamente o isolamento em casa. Então, assim, para aquelas pessoas que têm, né, que estão em casa protegidas, ok, tá ótimo, mas nós temos crianças, provavelmente, passando por situações difíceis, situações, né, de abuso. E antes, não sei se a Cleonice me falou que os números de 2020 caíram em relação às denúncias de abuso sexual, talvez reflexo não era algo que as instituições vinham pensando e planejando. Nos pegou e nós estamos tendo que correr atrás. Então, nós já temos algumas iniciativas, como foi aprovado um projeto de lei em Minas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, estendendo a possibilidade do boletim de ocorrência virtual nos casos de violência doméstica, também de o idoso e a criança e o adolescente. Já por que isso é importante, né? Não precisa de casa. Então, especialmente no caso de um adolescente, que hoje em dia tem acesso à rede, ele já pode fazer um boletim de ocorrência virtual, né? A divulgação dos números de telefone de plantão do Conselho Tutelar, ampla, é importante. Isso que está sendo feito aqui agora é importante. É importante falar, às vezes até mesmo alcançar alguém que, por uma questão pessoal ali, não tem bem resolvida essa questão da sexualidade. Quem sabe essa educação começar a chegar e a pessoa também acordar e modificar, né, o seu agir, começar a entender que não é que o abuso sexual ele vai ter repercussões gravíssimas na vida do filho, do sobrinho, do enteado, seja lá o que for. Então, assim, a educação sexual virtual também, né, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje em dia, que nós estamos vivendo aí a era das lives, né, e é sim uma forma que a gente tem de entrar na casa das pessoas, de conversar com as pessoas, e isso tem que ser feito, porque nós estamos vivendo uma situação de exceção e que verdadeiramente nós não tivemos essa preparação para isso. Então, esse evento, assim como tem que ser pensado outras formas, da gente também estar na casa dessas pessoas, da gente também, desses adolescentes, dessas crianças, elas também entenderem, porque às vezes nem elas entendem, nem elas veem aquele toque, aquele ato como um abuso, nem só o toque, a Maria Helena também falou, muitas vezes você tem o abuso praticado de forma de forma psicológica, né, com exposição a fotos, a filmes. Então, às vezes, assim, a pessoa, ela vivenciou aquilo na infância, na adolescência e normalizou aquilo ali. Para ela, um abuso, pode ter certeza que isso vai ter reflexos na forma dela se conduzir, na forma dela conduzir a vida dos filhos, da família, vai ter reflexo, mas talvez essa orientação, essa educação contínua sexual, e agora nós estamos fazendo aqui no ambiente virtual, talvez essa orientação vá chegar nessas famílias. Então, o que a gente não pode é se... Nós estamos... momento em que nós temos o abuso sexual já é subnotificado. Ele, muitas vezes, a grande vezes ele acontece e fica ali
no seio da família, né? E muitas vezes só quem sabe é o abusador e a vítima. A vítima só vai conseguir aquilo, só vai conseguir falar aquilo muitos anos depois. Então, assim, por isso, mas ela não fala com palavras, né? Mas como a gente disse, ela dá sinais. A criança adolescente não consegue passar por um ato dessa natureza, por um ato de tamanha violência e seguir normal, assim como a estrutura dela, né? Inclusive, na vida adulta, não vai ser a mesma. Então, essa capacitação, essa educação sexual contínua, ela é primordial, ela é essencial. Aqui a gente consegue, né, falar com adolescentes, crianças um pouquinho maiores, elas conseguem talvez pensar, não, peraí, tem algo errado acontecendo comigo, e entender que aquilo ali está errado, que aquilo precisa ser notificado, né, que aquilo precisa ser falado, porque ela está em situação de risco. Ali precisa haver uma ajuda ali, um resgate a essa criança e a esse adolescente. Mas também é importante treinar os outros. A saúde está aí, né? Está aí funcionando, então assim, é preciso que os profissionais da saúde também estejam atentos aí para essas mudanças de comportamento, para os sinais que se apresentam. O que a gente não pode é ficar parado, né? Nós estamos num contexto de isolamento social e que, então, vai acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Nós precisamos agir, precisamos pensar em formas, e aí, assim, o Ministério Público, ninguém tem a receita do bolo, né? Mas cada um fazendo sua parte, cada um pensando, nós precisamos agir, porque não se pode tolerar o abuso sexual. Nenhuma forma de abuso, né? Nós precisamos entender, respeitar, valorizar a infância e juventude. É a fase de formação. Crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, eles estão numa situação peculiar. E nós precisamos, e aí entram tantas outras questões, né? Mas que, assim, que a gente precisa, a sociedade precisa aprender a respeitar. São crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento, eles estão numa situação peculiar. E nós precisamos, e aí entram tantas outras questões, né? Mas que, assim, a sociedade precisa aprender a respeitar e valorizar suas crianças e adolescentes. Nós precisamos cuidar dessas vidas agora, para que nós tenhamos uma manhã melhor, uma manhã de mais amor, de menos, né, mais produtivo, com as pessoas, com relações sociais, interações sociais mais saudáveis, pensar em redes sociais mais saudáveis, a gente lê comentários nas redes sociais, a gente vê as pessoas falando coisas que, assim, eu fico me perguntando onde que se perdeu, onde aquilo aconteceu. Então, assim, é na infância e juventude que a gente precisa mesmo investir, precisa cuidar, a gente precisa ali entender essas crianças, respeitar essas crianças, para que a gente tenha uma manhã melhor, né? E a pandemia, o isolamento social, muito embora seja realmente uma dificuldade, e a pandemia, o isolamento social, muito embora seja realmente uma dificuldade, a Cleonice falou, né? Ela falou para mim antes, acho que ela ainda não contou esses dados, mas se caíram mesmo os números, não é porque diminuiu, não, gente, não é porque diminuiu, isso aí eu tenho certeza absoluta. Quando iniciou esse isolamento, eu conversava com os meus colegas e falava que o número de violência doméstica, de violência contra criança, adolescente, contra idoso, iria dar um salto, e foi o que aconteceu, né? Nossa, é uma iniciativa interessante também, me parece que é um aplicativo do Magazine Luiza, que tem um botão em que a pessoa pode ali, né, no mesmo local que ela faz compra, notifica a violência doméstica. Então, assim, Então, assim, é urgente, é para ontem a gente pensar em formas da gente superar, né? Da gente superar essas barreiras impostas pelo isolamento. Na verdade, nós temos uma crise sanitária e toda crise é também oportunidade. É a oportunidade da gente pensar em novas formas, da gente, né, da rede de proteção aí à infância e juventude, começar a pensar em novas formas de realmente conferir essa proteção. É urgente pensar na infância, valorizar a infância, proteger a infância e juventude é essencial, talvez assim a nossa maior missão. Nós hoje temos obrigação com essas crianças, com esses adolescentes. A obrigação é nossa.
obrigação é nossa de proteger. Lá para frente, quando se relatar em 2020 houve uma pandemia ocasionada por um vírus, e o que nós fizemos a favor das crianças, dos adolescentes? Né? Nós temos que pensar nisso, e essa é nossa responsabilidade. Então, ações para parabenizar o CNDCA pela Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças, Abuso Infantil, né? Por organizar o Dia no Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças, Abuso Infantil, né? Abuso Sexual Infantil, de pensar aí, não cruzar os braços, né? Pensar assim, nós estamos em isolamento. Então, normalmente a gente faz um evento, faz um seminário. Esse ano não tem jeito, porque nós estamos em isolamento social. Mas tem que ter, né? Nós precisamos aí nos reinventar. Todo mundo está precisando se reinventar, né? Nessa crise sanitária que nós estamos vivendo, nós precisamos nos reinventar. E não podemos esmorecer na luta em favor das crianças e dos adolescentes, né? Nós não podemos deixar de lado essa luta aí. E é lançar a mão mesmo, agarrar todas as oportunidades, todas as ferramentas mesmo, e conscientizar e pensar nessa educação sexual mesmo, que não tem nada a ver com ensinar a criança e adolescente a fazer sexo, ensinar a criança e adolescente a ter essa ou aquela orientação sexual. Nós estamos falando em ensinar crianças e adolescentes a conhecerem seu corpo, respeitarem seu corpo, saber impor limites. Saber que o corpo delas é sagrado, que ninguém pode tocar, ninguém pode violar. E para isso elas precisam conhecer, precisam saber que um toque que viola, que desagrada, ele está errado, ele é criminoso, ele é passível de ser punido na esfera criminal, de várias outras medidas, né, na esfera civil, mas para isso nós precisamos de educação sexual. Então, parabenizar o CNDCA, e se me deixar, eu fico falando. Ei, doutora, mas aqui então, assim, é ótimo ouvi-la, é muito bom ouvi-la. Eu pedi para abrir um pouquinho para pergunta, para deixar a Cleoneide e a Maria Helena falar, então vou... Não, eu queria só tocar Pois é, doutora, eu queria falar também que é o seguinte, que outro crime que pode estar acontecendo em virtude do isolamento, e aí nós precisamos que os pais fiquem atentos, que é também a tecnologia, que também acontece essa violência, já que as crianças hoje estão tendo acesso para ter aula, né, online. Muitas delas vão estar utilizando realmente o computador, né, as redes sociais. E aí os pais terem essa atenção também, porque este crime também ele é virtual, né? Então, nós precisamos alertar os pais também com relação a isso, né? Que é também uma forma de trazer a violência para as nossas crianças, certo? E a gente aconselha, né, os pais, principalmente, que procure deixar o computador num local mais visível, onde ele pode acompanhar ali o que a criança está fazendo, as mensagens que ela está recebendo, né? Os vídeos que ela está abrindo ali, que possa ser num local mais visível, para que o pai possa acompanhar essas atividades da criança, neste momento que ela está tendo que responder tarefas, né, estudando via online aí nas redes, usando as redes. Maria Helena, quer completar? Eu gostaria nem de trazer essa discussão, esse olhar atento nesse momento que a gente está vivendo, principalmente aí nesse momento de aulas online. Nem está tendo muitas aulas, está tendo supervisão. Então, assim, eu penso que também o instrutor, quem está do outro lado, ele pode também observar alguns sinais, né? Então, por exemplo, se a criança tiver com uma webcam ligada nesse momento de aula, fique atento a como que esse adulto chega perto dela, como que essa criança ou esse adolescente ele se coloca diante daquela pessoa que está chegando. Ele está mostrando medo, ele está mostrando ansiedade, né? O que está acontecendo ali? Então, ter esse olhar atento. É importante esse cuidado. Outra questão também, né, aos pais, o acompanhamento, gente. Quando o adolescente ou a criança está na rede, ela está conectada, ele precisa ser constante.
né? Ter esse cuidado. Não é invadir a privacidade do outro. Você precisa respeitar o espaço do outro, mas você, como cuidador, você tem que ter esse olhar, né? Qual o site que ele está acessando, com quem que ele está conversando, quais são as conversas, qual o cunho daquela conversa ali, o que está acontecendo. Então, acompanhar é fundamental, né? O educador, o responsável, ele precisa aí ter esse olhar atento. Outra questão são os vizinhos, né? As crianças, elas estão em casa, elas não estão saindo para a escola, não estão saindo para o parquinho, não estão saindo para se divertir. Então, fiquem atentos, né? Um choro constante, ou, às vezes, né, um barulho estranho. Então, ter esse cuidado aí e estar realmente fazendo, né, essa ligação, tentando ajudar. E, de repente, né, se for o caso, estar acionando aí os órgãos de segurança para estar olhando essa situação. Então, vamos, né, continuar aí esse momento de atenção, de cuidado, porque ele é constante, né? Aos profissionais de saúde que às vezes recebem a criança, né? Está identificando alguns sinais, né? Está orientando esses pais, está orientando esse cuidador, porque muitas vezes a queixa inicial que se apresenta não é aquela demanda que realmente está acontecendo. Então, ter esses cuidados aí na hora de estar observando essa criança. Aos adolescentes que estão muito conectados, né? Então, também ter esse cuidado e, caso receba alguma comunicação, né, alguma insinuação de alguém que ele se sente que não deveria estar acontecendo, existem os canais de denúncia até pela própria internet. Ele pode estar acessando, pode estar fazendo a denúncia, né, porque a gente tem que ter essa liberdade de conversar com o seu filho, exatamente por isso, para ele identificar qual que é o momento da conversa que começa a desviar, que começa a ter uma outra conotação. Não é uma amizade, não é algo assim. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, porque o abusador, ele é muito sedutor, né? Ele atrai a sua vítima, ele conquista a sua vítima, para depois conseguir ali o que ele quer. E a gente faz esse trabalho, né, Cléo? Não é só no mês de maio. A gente faz esse trabalho de caráter permanente. Sim. Então, né, a gente está com a camisa da pedofilia e tudo. A doutora explicou muito bem, né, que a pedofilia é uma parafilia. Enfim, mas pensa com a gente aqui. O pedófilo, ele não vai levantar a mão e falar, eu sou pedófilo, né? Então, a gente precisa falar disso, precisa cuidar disso, né? E quem se identifica com essa característica de sentir atração pela criança, ele percebe que aquilo não está certo, né? Então, se ele percebe isso, tenta evitar o crime, porque a partir do momento que ele passa para o outro lado, que ele vai usar essa criança, ele passa a cometer um ato criminoso, ele vai responder criminalmente por aquilo. Então, é muito importante a gente também ter esse olhar atento, né, de quando que é ou quando não é um crime. E tendo essa diferenciação, de repente, aquela pessoa que realmente tem aquela característica, ele vai buscar uma ajuda, ele vai buscar algo ali também para que não prejudique outras pessoas, né? Porque é um sintoma e, se ele não cuidar, ele pode cometer o crime. Então, a gente está falando aqui para famílias. E esses abusos acontecem dentro de casa. Então, essas famílias tenham atenção também, porque quando acontece de descobrir uma situação de abuso, a família tem a tendência de esconder, no sentido que vai proteger. Então, de repente, faz essa proteção também pelo lado, né, pelo lado da medicina, vai responder criminalmente, mas vai dar esse outro olhar também. Né? E a gente sabe que a grande maioria dos abusadores, eles não são pedófilos, tá? Então, porque o pedófilo, ele vai saber que ele está cometendo um ato criminoso. Então, o abusador, ele faz aquilo ali mesmo, né, pela condição, talvez até que a doutora falou, essa questão mesmo da educação sexual. Né? Ele não consegue ali direcionar aquela questão dele e acaba praticando o crime. E a criança, ela muitas vezes ela é conquistada e ela só vai descobrir que foi abusada lá na adolescência, lá na vida adulta,
que aí ela associa, nossa, isso aconteceu comigo e não podia ter acontecido. E aí vem as consequências, né, que são inúmeras, né, a curto, médio e longo prazo, e podem se tornar aí, muitas vezes, essa vítima na infância, ela pode até se tornar um abusador na vida futura também. Né, Cleo? Exatamente. E nós temos os canais, aqueles que podem, né, usar o telefone, que usem, né, o telefone do Disque 100, telefone que é completamente anônimo, gratuito, né? Pode ser feito através do Disque 100 ou também através do telefone do Conselho Tutelar. Nós temos aí o Conselho Tutelar da nossa cidade, que recebe também as denúncias através do telefone 3829-8427 ou 3829-8433. São os telefones que são disponíveis para serem feitas as denúncias também. Importante dizer aqui, né, doutora, que todas as denúncias que vão para o Disque 100, elas vêm para o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Existe todo um trabalho aí de apuração, né, para que chegue até o agressor, então. Então, quero afirmar aqui que pode fazer a denúncia pelo Disque 100, que elas chegam aqui na nossa cidade e elas são apuradas, são verificadas, são cobradas, né, das nossas autoridades. A senhora gostaria de completar, doutora? Sim, eu queria falar também que nós temos a ouvidoria do Ministério Público, né, que pode ser, a denúncia pode ser feita pelo telefone 127 ou pelo site, que é www.mpmg.mp.br. Também pode ser feita diretamente no site ou pelo 127. E, muito. Na verdade, assim, é um tema instigante, né, que a gente poderia ficar falando. Vou tentar falar mais devagar. Eu poderia falar muito ainda essa questão abordaram, né, do cybercrime também, sim, né? Sim. Hoje em dia, o acesso às redes sociais, eles são para o bem e para o mal, né? Cada vez mais a população tem acesso às redes sociais. Então, quando passa, assim, não é violar a intimidade, eu acho que aí passa de novo pela questão da educação, né? Até a questão da valorização e da infância e juventude de novo, porque os pais têm que ter uma relação de diálogo mais aberto com os filhos. Então, eles precisam, sim, é preciso, sim, conhecer o que os filhos, por onde os filhos navegam, quem são os amigos virtuais, quais são as práticas dessas crianças, né, nesse mundo virtual. Então, mas você não precisa fazer isso violando, você pode conversar com o seu filho ali, e se essa educação foi uma educação contínua, né, se desde criança essa criança está recebendo esses estímulos, essas orientações, desde criança recebendo, eu acho que não vão ter dificuldade em entender esse monitoramento. E se não fez, né, se meu filho já é adolescente e eu nunca tive esse tipo de diálogo, então vamos sentar, vamos conversar, vamos falar do como as coisas estão, vamos nos orientar. Hoje em dia nós temos, assim, ferramentas poderosas também, perfis no Instagram, falando especificamente de abuso, nós temos, assim, muitas formas de nos empoderarmos de informação para que a gente possa contribuir na educação dos nossos filhos, né? Então, é preciso acompanhar, sim, é preciso saber o que as crianças, onde essas crianças, esses adolescentes, eles estão navegando nesse mundo virtual aí, que tem um potencial lesivo também tão grande quanto hoje em dia o mundo, né, o mundo físico presencial. Então, nós temos aí vários crimes ocorrendo também. Nós queremos, doutora, agradecer a senhora pela disposição, né, por atender o nosso convite. Muito obrigada por sempre estar atenta, por sempre estar perto daí das nossas atividades, acompanhando tudo. Esse apoio tem sido fundamental, muito importante para nós,
porque nós precisamos unir forças, e eu sempre venho dizendo que nós somos uma rede. A rede precisa estar junta, né? Um órgão sozinho não consegue realizar a defesa da criança. Então, nós precisamos todos juntos, de mãos dadas, seja instituições, seja poder público, legislativo, executivo, judiciário, seja ele. A rede precisa funcionar. E a gente só vai funcionar se realmente der as mãos. Então, nós queremos agradecer, né, a senhora, a promotoria aí, que sempre tem nos dado esse apoio, que sempre tem estado à disposição para estar conosco à frente dessa defesa, dessa proteção da nossa criança, viu? Muito obrigada, doutora. Bom. Nossa, eu que agradeço, Tom. Realmente, a oportunidade de participar com vocês, a oportunidade de tentarmos, né, avançar na defesa aí da infância e da juventude, pensar em formas diferentes. Agradeço por vocês convidarem e acreditarem no Ministério Público como integrante dessa rede aí e propiciar aí essa oportunidade. E vou estar sempre à disposição, porque pode ter certeza que é compromisso do Ministério Público, compromisso da Promotoria de Justiça de Defesa da Infância, Juventude e Educação de Patinga, aqui participar e trabalhar com afinco para que a gente realmente garanta aí os direitos das nossas crianças e nossos adolescentes. Muito obrigada, tá? Por nada. Eu gostaria, né, de agradecer também a participação da doutora, de todos que estão aí nos assistindo. Gostaria de convidar, né? Quero convidar a doutora também, tá, doutora, para a nossa caminhada virtual. A gente não vai poder ir às ruas, não vai poder fazer esse movimento, mas a gente vai estar iniciando hoje uma caminhada virtual, né? Que seria, no caso, a postagem, né? Eu vou postar uma foto, né, dizendo não ao abuso e à exploração sexual infantil, vou marcar os amigos, alguns amigos, e esses amigos vão fazer isso novamente. Então, né, poder fazer essa participação, levar esse momento de ajuda, eu acredito que para o mundo, né, essa é uma violência que não acontece só no nosso município, acontece no mundo todo, e está participando com a gente. Então, a gente vai estar começando a caminhada virtual hoje, nas nossas redes, através do Facebook, Instagram. A gente vai estar postando também mais informações. Eu acho muito importante a fala da doutora em relação à educação sexual, né? Às vezes, a mãe, o pai, a família, ela tem uma certa dificuldade em falar dessas questões com o seu filho. Então, eu vou estar falando mais sobre isso em outros vídeos, porque eu acredito que, de repente, se a pessoa tem alguma dificuldade, né, ela vendo, ela estudando, ela lendo, ela vai poder orientar o seu filho. E a gente começa essa educação, eu falo que ainda no ventre, né? Não é depois que o filho já está maior, porque ele vai procurar informação de forma pública, e a maioria das vezes a informação ela vem equivocada. Quando ela vai buscar essa informação sobre essas questões com os colegas, ou principalmente nas redes sociais. Então, assim, a gente vai estar falando um pouquinho mais como que a mãe pode falar sobre, né, prevenção sexual, como que a educadora pode falar, como perceber esses sinais, né? Então, a gente vai estar falando mais sobre esse assunto. Convido os colegas, né, concurseiros aí para poder estar ajudando a gente, né, estar sabendo um pouquinho mais sobre esse assunto, e é de grande valia. Eu falo, né, por ouvir muitas crianças. Então, assim, teve uma criança que falou assim, tia, o beijo do tio é babado. Então, quer dizer, né, vamos ouvir coisas assim, né, falas muito sutis que a criança solta. Né, então, ter esse olhar, essa observação, eu falo que a escuta, ela não pode ser vir em forma de julgamento ou em forma de condenação ou acusação. A escuta, ela é acolher a dor, ela é acolher aquele momento ali, e aí o que a gente vai fazer com isso? Aí vem as redes, né? Vem o Conselho Tutelar, vem a rede de assistência para poder nos ajudar aí.
Ok? Então, eu agradeço a participação, né? Agradeço esse momento e peço que nos acompanhe, né? Siga aí o nosso canal no Instagram, né? Dá um like nos nossos vídeos, participem conosco, coloquem dúvidas. De repente, a sua dúvida vai ser o assunto do próximo vídeo que vai surgir. Então, é muito importante, né? Compartilhar, comentar, né? E aí a gente vai acompanhando e tentando aí esclarecer, e estamos de portas abertas também, né? A Epiton é sempre muito acessível, né? Pode chegar, pode, né, fazer perguntas também, e, enfim, é isso que eu tinha para falar por hoje, né? Nós temos o Disque 100, né? Conselho Tutelar, 38298427, 38298433. Temos os serviços de plantão, né? Lembrando, o Conselho Tutelar tem o serviço de plantão, né? O celular de plantão é 988654029 e 988654176. Então, qualquer hora, 24 horas por dia, está aí onde a pessoa pode buscar ajuda. Muito obrigada. Nós agradecemos, mais uma vez, a parceria aí com a Epiton, Conselho da Criança, Conselho Tutelar, como eu disse, toda a rede, né? Aos nossos parceiros, aí, os concurseiros aí, que estarão também nos ajudando na divulgação deste vídeo. Divulguem, compartilhem realmente, porque nós precisamos da ajuda de todos. Inscreva no nosso canal. Isso aqui é união, nós precisamos da união, a população precisa acordar para este assunto tão importante. Então, precisamos de todos. Muito obrigada.